Terapia hormonal. Como é que usa? É comprimido? É passando na pele? É um chipzinho que coloca, um implante, coloca lá dentro na vagina? Como é que usa essa terapia hormonal? Eu sou Gília Paiva, sou médica ginecologista e hoje estou aqui com a minha mãe, Gilca, que também é ginecologista, e a gente vai esclarecer essas dúvidas para vocês sobre como usar a terapia hormonal. Eu já diria que é tudo junto e misturado, né? Pois é, né? Por quê? Porque, na verdade, são vários hormônios que são feitos como terapia hormonal, dependendo da fase em que a mulher está no climatério, né, o tempo de menopausa, se ela tem útero, se ela não tem, se ela tem uma tendência à hipertensão ou não, se ela tem uma tendência à alteração do colesterol, do triglicerídeo. Então, muda muito, a gente vai dizer a você um pouquinho do raciocínio clínico que a gente faz para fazer essa escolha. Mas daí já fica a ideia de que realmente é individualizado. Cada situação a gente faz o jogo das vias, das doses e dos tipos de hormônios que são necessários para cada uma de vocês. Pois é, né? Primeira coisa, se você não sabe o que é terapia hormonal, não sabe o que é terapia de reposição hormonal, tem vídeo aqui no canal sobre isso, então aproveita, vamos deixar aqui o card. Depois que você assistir aquele vídeo, volta pra cá pra entender um pouquinho mais das vias, né? Mas se você entendeu lá, que você tem a indicação, foi avaliada por um médico e viu que os riscos eram menores do que os benefícios valiam a pena o uso da terapia hormonal, aí sim a gente vai escolher a via em que vai ser usado esse hormônio, né? Vamos começar numa coisa que falam muito, que é o tal do hormônio bioidêntico, né? Será que tem um que é bioidêntico e o outro não é bioidêntico e eu só posso usar lá o que é bioidêntico que é melhor? Como é isso? Bom, então vem de uma ideia de hormônios sintéticos e o bioidêntico ele supera o sintético. Existe sim uma corrente de hormônios que são feitos também na terapia hormonal e que eles são sintéticos, eles parecem com o hormônio que o ovário produz, e a reposição que se fala é essa, né? Se o ovário deixou de funcionar, então a gente vai repor com hormônios semelhantes ou estruturalmente iguais ao que o seu ovário produz. Então o bioidêntico é esse, é que estruturalmente ele é igual ao que o seu ovário produz, então teoricamente seria o ideal. Né? Mas isso também não quer dizer que o sintético ele não tenha o seu valor, ele vai ter o efeito da reposição também. E muitas vezes esse sintético é o que é acessível e deve ser feito sim, avaliado o risco-benefício. Então o bioidêntico, de uma forma geral, são os hormônios que têm a estrutura química igual, idêntica ao que o ovário produz. Não é, ele é bioidêntico porque ele é natural, então foi produzido por outro ovário. Não, ele é feito em laboratório. Mas o impacto dele no seu organismo é menor porque é como se o seu ovário estivesse produzindo esse tipo de hormônio. É importante deixar claro que não é só o transdérmico ou só o chip, só o implante que é bioidêntico, não. Tem oral bioidêntico, tem transdérmico bioidêntico, tem todas as opções bioidênticas, né? Geralmente o hormônio sintético em algumas situações é necessário e em algumas situações ele é mais barato. Então a maioria dos anticoncepcionais utilizam um tipo de estrogênio sintético, mas a maioria das reposições hormonais utilizam essa questão do bioidêntico, né? Sim. Independentemente da via em que ele é administrado. Mas foi ótimo, Gília, você falar isso, porque muitas vezes a pessoa fala bioidêntico relacionando a via de administração, né? Eu quero aquele hormônio que é bioidêntico, porque minha amiga disse que era um chip, e na verdade o chip que a gente chama o implante, o gel, o oral, são vias de administração do hormônio. Então, a forma como o hormônio é feita no seu corpo. Isso não significa que é bioidêntico. O bioidêntico é a molécula do hormônio que está sendo feita, né? E essa outra diferença é a via. Em relação ainda a estrutura molecular, é importante só que vocês, em grosso modo também, vocês tenham ideia que os hormônios que são usados na terapia hormonal do climatério e menopausa são estrogênio, como Gília falou,
a progesterona, cuja finalidade principal dela é proteger o útero, porque o estrogênio, ele de fato é quem vai substituir a sua produção ovariana, e todos os sintomas e os problemas que você tem do climatério e menopausa são pelo hipoestrogenismo, ou seja, a falta do estrogênio, e aí você teoricamente precisaria só do estrogênio. Mas o estrogênio no seu útero, ele vai promover o crescimento do endométrio, que é o que acontece na mulher que está com o ovário funcionando. Se eu faço só o crescimento desse endométrio e não controlo, eu posso promover um câncer de endométrio ou um sangramento muito volumoso. Aí eu tenho que usar a progesterona para controlar isso. Por isso que também a gente usa a progesterona. E a testosterona ou androgênios, que é a mulher, o ovário da mulher também produz um pouco, e hoje já existem evidências da importância dessa testosterona na disfunção urogenital e da questão sexual desse climatério e menopausa. Então, em grosso modo, são 3 grandes grupos: estrogênio, progesterona e testosterona ou androgênios. E aproveitando também, de uma forma geral, mulheres que têm o útero, ou seja, não foram submetidas a uma histerectomia, a retirada do útero, elas precisam da terapia hormonal de estrogênio e progesterona. As mulheres que por algum motivo foi retirado esse útero, em parte podem usar só o estrogênio, mas isso precisa ser determinado pelo seu médico. E aí existe essa questão que a via oral, muitas vezes ela já condensa os dois, o estrogênio e a progesterona. A via transdérmica não, né? A via que é o gelzinho que passa na pele. Geralmente o gelzinho é só o estrogênio, né? E existe a via transdérmica também, que é um adesivo. Aí esse adesivo não, eu tenho ele já só o estrogênio e ele estrogênio e progesterona, não é? Mas vocês podem pensar assim, não, mas eu já tenho uma prescrição de uma progesterona também em gel, Gília. Eu tenho a testosterona também em gel. Tá, a testosterona existe em gel, mas nas farmácias, como as farmácias do Brasil, né, que vendem o medicamento da indústria farmacêutica, a testosterona ela é em doses para terapia masculina, não existe para dose de terapia feminina, que é menor. Então isso você realmente vai precisar manipular em farmácias magistrais para fazer na dose feminina. Mas a progesterona, as evidências mostram de segurança. A progesterona ela só tem estudos de evidência com a via oral, algumas progesteronas, e a via vaginal, né? Aí, especialmente a progesterona micronizada, o melhor efeito dela é pela via vaginal. Então vocês veem como a gente fica, vou usar um gelzinho de estrogênio na pele, vou colocar um óvulo de progesterona e ainda vou usar o gel de testosterona. Olha a ciência, exato, mas isso tem que avaliar. Mas isso é uma das opções, né? Mas uma coisa que eu quero ressaltar nesse momento é que existem algumas pessoas que estão usando progesterona manipulada, transdérmica, e a gente não tem segurança dessa progesterona de proteger o útero, que é a função da progesterona. Então não é recomendado pelas sociedades atuais manipular a progesterona e passar na pele, ela não é segura. A gente tem que usar ainda ou comprimido de progesterona ou vaginal. A única exceção é o adesivo que tem a progesterona já, né? Por mais que seja transdérmico, mas ele passou por estudos e mostrou uma ação endometrial sim. Todas as outras que passam na pele de progesterona, a gente não consegue. Quando a Júlia fala não é segura, não quer dizer que está lhe causando mal. Sim. A nossa preocupação é que eu não tenho evidências científicas de que, de fato, ela vai proteger seu endométrio. Que ela vai fazer a função dela, né? Exatamente, né? Pode até ser, mas ainda não tem estudos assegurando isso e, na verdade, você não está em período de teste, né? Você não está fazendo parte de um grupo de pesquisa. Então, vamos usar o que tem evidência científica. Pois é, né? Mas aí, voltando à história da testosterona, você falou uma coisa muito importante, né? Eu não tenho como achar na farmácia testosterona para mulher, né? Ainda não temos opções dosagem, né? que sejam usadas, mas a gente tem sim segurança, estudos e opiniões de especialistas que concordam que mulheres nessa fase, principalmente as que já usam terapia hormonal com estrogênio, ainda têm esse sintoma sexual, da questão do ressecamento da libido especificamente, que não melhorou tanto só com estrogênio, a reposição da testosterona nessas mulheres, e aí nessa situação manipulado em um laboratório de confiança, e a via transdérmica também pela pele, né?
Outra via muito interessante para fazer a progesterona é a via intrauterina. Perfeito, esqueci disso. Não é? Porque como o objetivo da progesterona é proteger o útero, por que não fazer só lá? Então, o DIU de progesterona, ele também se presta a isso. Então, é muito interessante as mulheres que estão no final da vida reprodutiva e pensam em que contracepção usar. É muito interessante usar o DIU de progesterona, porque ela vai estar protegendo a gravidez não planejada, mas ela já emenda com a terapia hormonal, tendo sua progesterona intrauterina, e aí ela vai só vai acrescentar ao estrogênio e talvez a testosterona. Pois é, doutora, eu tô com 49 anos, que história é essa de colocar um DIU, né? Mas é ótimo, porque é uma fase que a mulher ainda pode engravidar, uma chance baixa, mas pode. Mas quando começar a aparecer os sintomas da menopausa, eu posso usar só o estrogênio, que o útero tá protegido, né? E aqui entre nós, se você é das minhas, esquecidíssima, então é uma terapia ou uma medicação que eu tenho que usar todo dia, não vai rolar. Então, é aquela situação em que você começa a fazer a terapia e aí você se sente bem, tá usando, aí você começa a esquecer de usar, ai, tô cansada, não tô afim, esqueci, passou a hora, aí quando você vê, de novo, ondas de calor, ressecamento vaginal, eita, tem que voltar pra terapia. Então, essa coisa flutuante não é um bom perfil, esse tipo de usuário não tem um bom perfil para estar usando doses diárias. E aí vem a outra questão, os implantes. Né? Porque aí, tanto o DIU, ele tem 5 e pode até extrapolar mais do que isso, a gente tem esperado estudos para afirmar isso para você, mas pelo menos o DIU vai te dar 5 anos de progesterona garantida, e o implante, dependendo do tipo de implante, mas em geral a gente sempre prefere aquele mais longo de 1 ano. Eu vou fazer a minha troca dos implantes de estrogênio e talvez a testosterona, se houver indicação, anual. Então, é uma posologia masconda, mas tem um porém. É bioidêntico? São. Esses hormônios que são feitos pela via de implantes, eles são os com a molécula semelhante ao produzido pelo ovário, então por isso são bioidênticos. E a progesterona que você vai colocar intrauterina, não, ela não é bioidêntica, mas ela tem a vantagem de ser com ação mais local, né? E aproveitando essa questão do implante, eu acho que a gente partilha a mesma opinião, né? Que o implante é mais uma via, mais uma opção que a gente tem para as mulheres, e é uma excelente opção para as mulheres que são esquecidas, que não conseguem tomar todo dia, por ter esse efeito um pouco mais duradouro, né? A grande questão que a gente tem com os implantes é que eles são geralmente manipulados, né? São de farmácias de manipulação. Eu também não tenho esses implantes à venda na farmácia, que teve que passar por todas aquelas regulamentações. E a gente também não tem tanta certeza quanto aos efeitos a longo prazo, por eu não ter estudos que nos garanta essa via como de forma bem adequada a absorção e os efeitos a longo prazo, né? Mas a gente conhece as moléculas, né? A gente não acha que eles são melhores que os outros, são só mais uma opção, né? Sim. Então, como vocês podem ver, são várias as possibilidades, né? Mas aqui a gente traz para vocês entenderem qual é o raciocínio que a gente faz quando a gente vai escolher uma ou outra, né? E além das variáveis que vocês já viram no outro vídeo, né? Quem precisa, quem pode usar, ainda tem as variáveis de quem tem acesso, porque quem tem, se o perfil é de uma pessoa que se lembra de tomar todo dia, se ela pode comprar ou pode bancar esse hormônio, porque a via intrauterina, a via de implantes são de custo mais alto, a via oral o custo é bem mais baixo. Então, se uma pessoa lembra-se todo dia de tomar seu remédio, se ela quer uma coisa que ela não tenha que botar de outro, o oral é uma excelente opção, desde que ela não tenha as contraindicações lá quando a gente faz a avaliação de, por exemplo, tendência à hipertensão, né? Triglicerídeos aumentados, que é outra contraindicação também. Né? A via oral já é melhor para colesterol do que a via transdérmica. Então, esses detalhes a gente vai vendo caso a caso. É aquele momento do especialista, né, do ginecologista avaliar a sua história. É por isso que não dá pra gente prescrever uma terapia hormonal num vídeo do YouTube, né? Precisa da consulta com seu ginecologista. Então, no seu ambiente, né, ginecológico, converse com um profissional que seja da sua confiança, entregue as suas dúvidas,
que saiba que essas variáveis que a gente está dizendo aqui são os que o ginecologista usa para fazer de um jeito em você e para propor um jeito totalmente diferente para sua amiga. Então, essa é a dica. É isso, meninas. Que bom que vocês estão aqui nesse vídeo com a gente. Se você gosta desse assunto ou você conhece mais alguém que quer saber mais sobre terapia hormonal, encaminha esse vídeo, né? Aproveita para compartilhar. Se inscreve aqui no nosso canal e também nas nossas redes sociais, Mulher Sem Dúvidas e Doutora Gilca Paiva. Até a próxima!